Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito bem-vinda para nós falarmos sobre construção, sobre engenharia, sobre empreendimento, sobre progresso. Nossa entrevistada de hoje é a engenheira civil formada pela Universidade Federal de Goiás, Lívia Mendonça Queiroz, que tem MBA em Marketing, gente. Olha que maravilha. Uma engenheira com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou há mais de 20 anos na área, como gestora de desenvolvimento de produtos. Liderou o desenvolvimento de quase 100 empreendimentos em 20 cidades diferentes. E atualmente agora tem a sua empresa, que é a Queiroz de Brito Engenharia. Eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou falar tudo que ela tem para falar e ela não fala nada. Lívia, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, muito obrigado por você estar aqui. E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como que você começou, por que engenharia? Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui. Então, por que engenharia, né? O sonho de engenharia veio porque eu gostava muito de exatas. E me identifiquei muito, estudei muito na época, né? Quis fazer matemática, não? Inicialmente eu queria, acredita? Gosto muito de exatas, pensei em matemática, mas tive bons professores, tive uma formação muito boa. No terceiro ano me identifiquei muito com essa área. Até fiz 6 meses de administração de empresas. Falei, acho que não é isso realmente. Propaganda você não quis fazer, não? Não. Fez MBA depois? Mas o MBA, ele foi direcionado aí na engenharia civil. E aí eu fui e mudei de administração para engenharia civil, passei na federal e comecei o curso. Bom, na engenharia civil, como quase todos os estudantes, a gente pensa em obra, né? Queria muito obra. E comecei meu estágio em obra, realmente, né? Colocar o chapéuzinho, o capacete, ficar ali o dia todo, sujar o sapato. De obra, isso. E comecei no terceiro ano de faculdade, comecei esse estágio na IBM, em obra, gostava bastante. E lá no último ano, já formando, surgiu essa oportunidade de conhecer a área de desenvolvimento de produtos. E fui, gostei bastante, por lá fiquei, formei e me dediquei a desenvolvimento de produto. E todo esse tempo estou na área de desenvolvimento de produtos. E por que MBA em marketing, né? Porque a engenharia civil, ela traz essa formação um pouco mais, vamos falar quadrada, mais exata, né? E eu me identifiquei com esse MBA em desenvolvimento em marketing para focar mais em produto, entender mais o cliente, entender as demandas, entender que o empreendimento também é um produto. Uhum. Estou falando de venda de produto também. De vendas, tudo, né? E a gente descobre um universo muito diferente nessa área do que a gente aprende de fato na graduação de engenharia civil. Não tem nada a ver, até as áreas são diferentes, né? Uma é exata, outra é humana. Né? Não, nada a ver. Assim, tinha eu e mais um amigo que decidimos fazer juntos nesse marketing aí de engenheiros. O restante, todo mundo era da área, administrador, enfim. Mas eu acho que foi de grande valia, me acrescentou bastante. E não arrependo da escolha. Então, vim dessa formação, né, 18 anos trabalhando nessa área e gosto muito do desenvolvimento de produtos por ser engenharia civil atrelada a produto, a cliente, a visão do cliente, a entender quais são as demandas que o cliente necessita, porque a gente às vezes entende que projeto é projeto por si só, né? Fazer projeto, desenhar projeto. Fez o projeto, entregou lá, acabou. E tá tudo certo. A gente acha que ali a viabilidade, a comercialização, ok, o projeto é muito simples, é fazer um projeto. E não é, né? Esse projeto, ele inicia ali, no começo, na idealização, qual que é o potencial construtivo, qual que é o mix de produto, qual o público que você quer atingir, qual que é a VSO, a velocidade sobre a oferta desse produto no mercado hoje. Então, é produto. Né? Um empreendimento é um produto. Então, é muito interessante ter essa visão. Né? Gente, o que a Lívia está falando para nós da comunicação é muito interessante, porque ela está falando primeiro vamos pegar um prédio, que é uma ideia bem... que todas as pessoas entendem. Um prédio, ele não nasce com um projeto de arquitetura. Ele nasce com um conceito, ele nasce com a conceituação. Né? Aí depois da conceituação sobre o que se quer, que se parte para o projeto arquitetônico, depois o projeto de engenharia, depois um projeto de venda, né? Um estudo de mercado. E em todas essas fases, o marketing é importante, até para balizar o projeto para que ele chegue lá na ponta mais redondinho. Né? Com certeza. Então, assim,
você tem um terreno, né? Vem aquela mentalidade, eu tenho um terreno, eu tenho uma equipe de vendas. A gente tem todo um trabalho a fazer nisso, né? Eu tenho um terreno, qual que é o potencial que esse terreno me dá? Né? Quantas unidades eu posso fazer ali? Mas qual é o tipo de produto que eu quero fazer? É casa, é apartamento? Qual que é a metragem? Qual que é o público que eu quero, para qual público eu quero oferecer? Qual que é a demanda que eu preciso suprir nesse mercado? Então, eu preciso estudar, existe um estudo antes. Então, a gente precisa entender. Então, tá, eu quero fazer um apartamento, eu quero fazer 4 por andar, 120 metros quadrados. Quem são os concorrentes que hoje já estão no mercado oferecendo esse tipo de produto? Quem são as pessoas que moram ali na região? Qual público eu quero atingir? Eles têm filhos, eles são casais sem filhos. Não, eu sou idosos. Exatamente. O que tem de tendência de mercado? Qual que é a tendência de mercado em, vamos supor, Goiânia, né? Porque nenhuma cidade é igual a outra, né? Enfim. Quais são os diferenciais que eu quero apresentar para esse público? Ah, então é família. Exatamente. Vai ter Por que morar no local? vai ter quadra. Exato. Por que vai ser ali? A gente vai fazer uma alvenaria estrutural, a gente vai fazer um concreto armado, é econômico ou não é? Então, tem todo um estudo. A planta, o projeto é consequência disso tudo. Então, se a gente não constrói muito bem essa história, não constrói muito bem esse trajeto, qual que é a probabilidade disso dar certo? Então, a gente está pensando em custo, a gente está pensando em prazo, a gente está pensando em eficiência, a gente está pensando em atingir muito bem qual que é o público que eu quero para ter uma venda bem sucedida e mais rápida. A gente precisa também, quando chega em projeto, ter uma coordenação muito bem estruturada disso. Por quê? Porque eu preciso de um projeto otimizado, eu preciso de um projeto eficiente, eu preciso de um projeto econômico. Então, quais são as disciplinas que eu já vou envolver? É importante, antes mesmo de lançar, envolver todas as disciplinas para você não ter surpresa depois quando você vender. Tem cliente que compra apartamento olhando a vaga. Não, eu quero essa vaga. Aí ele compra. Você não estudou o seu projeto, você não compatibilizou o seu projeto legal. Você coloca um pilar do lado da vaga dele. É uma dor de cabeça para aquele cliente. Ele pensou, não, vou abrir a porta, eu tenho minha mãe é idosa, eu vou precisar. Tudo isso tem que ser pensado. Então, o desenvolvimento de produto, que muita gente acha que é contratar um arquiteto, pedir uma planta e pronto. Sem falar, porque não é, a gente tem que estruturar. Sem falar, Lívia, que a cidade é dinâmica, né? Sim. Então, por exemplo, ninguém gosta de... você mora num lugar, aí no outro dia você acorda, você descobre que ali na frente vai ser uma casa de festa, que de quinta a domingo vai ficar todo dia até 3 horas da manhã. Então, tem essa questão do imponderável ainda, né? Então, você mora, para que aquela área serve, o que pode ser montado ali, o que não pode. Tudo isso também é levado em consideração. Com certeza. E assim, são disciplinas que a gente envolve nesse desenvolvimento. Então, eu vou fazer um projeto de acústica. Eu já faço esse mapeamento do barulho do entorno, que a norma de desempenho vem exigindo e agrega muito no projeto. É uma exigência que agregou no processo. Então, a gente tem projeto lumínico para eu entender qual que é a insolação, qual que é a absorção. Eu tenho projetos, todas as disciplinas, estrutura, fundação, elétrica, hidráulica, isso tudo eu faço questão da gente colocar ainda no desenvolvimento do projeto legal. Para a gente não ter esse tipo de surpresa e munir a equipe comercial com o máximo de informações possíveis. Quem sabe o que está vendendo, vende bem. Quem tem dúvida do que está vendendo, não sabe vender. Tem essa dúvida. Mas aí o cliente faz um monte de perguntas. Ele está comprando o sonho dele. Um apartamento não é comprar uma roupa, não é comprar um sapato que você compra a cada mês. Não gostei, troca. É uma decisão, né? É algo muito importante de ser decidido. Então, você tem que trazer todas essas informações para a equipe comercial. Então, desenvolver um projeto é mapear todas essas possibilidades. A gente depois vem lá com legalização, incorporação, material de vendas, que isso também faz parte do processo. Eu tenho que desenvolvimento de produto, da compra do terreno até a entrega comercial. Tudo isso é desenvolvimento de produto. Então, eu preciso mapear a legalização. Qual que é o meu problema desse terreno? É a VTO, a viabilidade de água? Então, vamos começar a trabalhar nisso. Não, o meu problema aqui não tem nada de legalização, é só projeto, então vamos fazer um cronograma. Eu brinco que o que depende da gente, a gente tem que ser rápido. O que não depende, vamos trabalhar e conversando e articulando para ver o que a gente consegue fazer. Então, é um produto, concorda? A gente tem que deixar daquela mentalidade de que está vendendo uma planta. Você não está vendendo uma planta, você está vendendo um sonho que é um produto.
Bom, Lívia, agora fala um pouco da sua empresa. Depois de 20 anos de EBM, você decidiu montar a empresa. Fala um pouquinho como que ela se posiciona no mercado, por que que você viu esse espaço de empreender. Trabalhando com o empreendimento dos outros, né, de todo mundo, né, então quis empreender também. Sim, foram 18 anos dentro da IBM, já tem um tempo, né, eu saí ano passado, a gente já está completando esses 20 anos. Foi muito gratificante trabalhar todo esse tempo lá, é uma família para mim, eu tenho orgulho de falar que eu trabalhei na IBM. E por que de sair, né? De criar essa possibilidade, mudar um pouco a minha rotina. A minha empresa é focada em desenvolvimento de produto, nessa coordenação, nessa compatibilização de ideias, nessa gestão dos projetos, para a gente ter um projeto mais assertivo, para a gente ter um produto a mercado muito mais assertivo, tanto de público quanto de venda e quanto de estruturação. Porque quando você leva um produto mais redondo nessa fase, você tem menos surpresas na obra, você tem menos retrabalho, você consegue já trazer algo mais estruturado. Então, a minha empresa, que era o Brito, é muito, né, Lívia como cara da empresa, a gente traz todo esse know-how, né, para os pequenos empreendedores e para os empreendedores que estão buscando novas oportunidades no mercado, de explicar como que funciona todo esse processo, desde a compra do terreno até essa disponibilização aí do empreendimento no mercado, de gestão de processo, de coordenação dessas etapas, de instrução da equipe de vendas. Então, a empresa Queiroz é focada nisso, né? A gente conseguir explicar como que funciona todo esse processo, que eu tentei te resumir de uma forma muito rápida, mas legalização, desenvolvimento de projeto, coordenação, entender qual que é o mix, entender qual que é o mercado, quais são os clientes, o que precisa ser feito para a gente ter esse resultado mais assertivo, é o foco da minha empresa. O desenvolvimento de projetos, ele vai economizar na obra lá na frente? Com certeza. Por quê? Primeiro porque você precisa definir bem que projeto que você quer executar. Então, eu vou fazer um econômico. Então, quais são as possibilidades hoje de alternativas para economizar? Eu vou fazer alvenaria estrutural, eu vou fazer 2 torres TR+10, eu vou fazer uma torre só TR+19. A gente tem inúmeras possibilidades de estudo agora, enquanto você está implantando essa ideia, para definir qual é o rumo que você vai direcionar para trazer essa economia. Então, a gente, além de conseguir trazer um cronograma mais assertivo, então a gente está falando de prazo, a gente tem um projeto mais estruturado, a gente tem uma compatibilização. Então, eu vou fazer um prédio de garagem, eu consigo colocar a vaga ao tempo. Não, a gente não precisa de uma vaga para cada apartamento. Então, é nesse momento em que a gente consegue tomar essas decisões, que são expressivas no custo da obra, para a gente ter uma economia na viabilidade total do produto, né? Essa economia, ela não pode ser baseada depois do lançamento, tem que ser antes. Precisa ter um planejamento, uma viabilidade bem estruturada. Então, é nesse momento que a gente consegue traçar esse caminho. Tanto de economia, de dinheiro, né, de fato, da viabilidade, quanto de tempo. Então, a gente consegue ter um cronograma e uma gestão estruturada para que seja também mais ágil. E tempo é dinheiro. Tá, falou em tempo. Reduz prazo também na obra, é possível? Com certeza. A gente consegue, sim. Nesse planejamento, a gente consegue estruturar tanto o prazo da obra em si, quanto, imagina, se eu já estou aqui fazendo uma gestão, um projeto muito bem coordenado, eu já levo isso muito mais assertivo para a obra, eu não vou ter retrabalho, eu não vou ter que parar a obra para resolver um problema, que isso acontece bastante. De você não estruturar muito nesse começo e depois que sua obra já está lá na frente, você esbarra em alguns problemas que foi falta de coordenação de projeto, de gestão, de estruturação, de planejamento. Quais são esses problemas que você identifica, assim, numa obra que você identifica, pô, esse aqui, o planejamento não foi legal? Que tipo de problema que pode dar? Exemplo que eu falei, por exemplo, não envolve a equipe de estrutura agora, né? E aí, na hora que vai fazer o projeto executivo, que vai levar isso para a obra, você esbarra com alguns problemas de ter que implantar um pilar aqui, vou perder uma vaga ali. Ou projeto de incêndio, que hoje em Goiânia específico, não pede mais projeto de incêndio para aprovação do projeto legal. Mas pede para o SERCOM, né? Para o ABITS.
Então, você não fez essa estruturação aqui, você não fez esse planejamento do projeto de incêndio, aí vem o corpo de bombeiro e pede alguma coisa que não foi implantado no projeto legal. Você vai ter um retrabalho. Então, até para começar a obra, às vezes, vai demorar, porque você vai ter que reestruturar o seu projeto. Ou lá na obra já executando, você não fez essa estruturação, que hoje, né, se possível, a gente implanta o BIM, o Revit, as ferramentas que ajudam nesse processo, você encontra uma incompatibilização entre as disciplinas. Então, tem que parar para resolver aquilo ali. Então, são N possibilidades, N exemplos que, se não tiver muito bem estruturado, vai acontecer. Mas o empresário, de maneira geral, aceita bem essa ideia, porque o empresário no Brasil é sempre um ser que está sempre premido por taxas, impostos, salário, água, luz, celular, tanta coisa, né? Multa, né? Tem que, enfim. O empreendedor, ele entende isso, essa necessidade de discutir, de conversar para ver lá na frente. Olha, eu vou te falar que é um caminho que está sendo construído. Eu hoje, né, depois de ter saído, de estar mais ao mercado, de conhecer mais outros empreendedores, eu ainda vejo uma certa resistência. Às vezes focam mais... Acha que não precisa? Acho que não precisa. Eles focam mais, preocupam mais em ter um investidor, em ter uma viabilidade, não entende que naquela viabilidade os custos vão ser estruturados nessas etapas, preocupam ali com a fase de comercialização, ter uma equipe de vendas e acreditam, às vezes, em alguns casos, que só contratar um arquiteto, fazer um projeto e aprovar na prefeitura, tá tudo certo. Ainda tem muito isso sim, viu? Mas várias pessoas já têm me procurado para entender como isso pode agregar no processo. Às vezes você vai ter um custo um pouquinho maior nessa etapa, um investimento, mas que te traz muito mais resultado, muito mais benefício a longo prazo. Então, eu acho que em alguns casos isso ainda está se formando, é uma ideia, as pessoas estão começando a entender o que é esse desenvolvimento de produto, começando a entender o que é essa estruturação, mas quem já entrou, né, eu tenho clientes que nunca fizeram, né, que me procuraram para entender como que é o processo, e estão visualizando muito bem. Eu consigo mostrar para eles os ganhos que eles estão tendo. Então, se um projeto mais otimizado, uma área privativa maior era comum menor, fazer um estudo para saber qual que é o tipo de alvenaria que vai ter, fazer comparativos para entender quais são os benefícios de colocar o diferencial X ou Y. A gente ter esses testes, né, dessas disciplinas todas entrando no processo faz diferença. Então, eu acho que você está certo, eu acho que ainda tem um pouco dessa resistência sim, mas é importante a gente explicar, e quem tiver interessado, a gente pode conversar mais sobre esse assunto, mas traz muito benefício para o processo como um todo. Gente, outra coisa, é assim, ó, você vai fazer uma obra aí, a obra está na hora de vender, aí você chama a sua agência de propaganda e fala para ela, fala, ó, minha obra, vem cá conhecer minha obra, que a obra é assim, assim, assado, e faz uma campanha e vem. Funciona, né? Mas não é a mesma coisa, né, Lívia, se a agência, se alguém do marketing tiver desde o início do processo, né? Sim. Então, assim, e hoje, nós, agências de propaganda, nós sabemos que o ideal é você acompanhar a empresa de dentro em todas as suas fases. De preferência, coloque a pessoa lá dentro, né? Então, isso também no seu trabalho faz uma diferença. E outra coisa, e isso eu tenho certeza, isso não é ainda percebido pelo mercado imobiliário. A necessidade de acompanhar um projeto, do marketing acompanhar um projeto, desde a discussão da sua concepção. Isso, e você conseguir estruturar e entender qual o produto que você quer desenvolver. Porque tem muita gente que nem faz essa inteligência de mercado inicial. Já compra o terrenão aqui, eu vou fazer 2 quartos, 8 por andar, terra mais, sei lá, terra mais 15. Porque deu certo, não sei em tal lugar. Eu vi alguém fazendo e acho que aqui vai dar. Mas calma, gente. Dá para estudar aquilo, dá para a gente entender. Dá para maximizar, inclusive, né? Dá, e às vezes você consegue fazer mais unidades, você vai entender qual que é o seu público. Ali, às vezes, você venderia um apartamento maior, você consegue ter um retorno melhor. Então, eu acho que time que está ganhando não se mexe, mas time que está ganhando dá para melhorar. Então, a gente consegue ver aqui, fulano fez, deu muito certo, que coisa boa. Mas será que eu consigo ainda melhorar aquela ideia? Eu consigo
adaptar aquela ideia para o que eu tenho, né? Isso é muito importante. É muito legal. Pessoal, nós conversamos aqui com a engenheira civil Lívia Mendonça Queiroz. Lívia, muito obrigado Imagina, por ter obrigada vindo. eu. Você que está aí, porque na verdade esse trabalho seu é um trabalho assim vamos usar a palavra doce, doutrinação, não, um trabalho de esclarecimento, né, do mercado para que os empreendimentos possam ser melhores, para que os empreendimentos possam ser mais sustentáveis e com vantagens para ambos os lados, né? Vantagem para quem constrói e vantagem para quem compra, né? Por isso, muito obrigado pela sua E para quem entrevista. vende. E para quem vende, claro. Com E para quem certeza. vende também, exatamente. Verdade. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.